Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Louvamos a Deus por mais uma oportunidade que o nosso Deus nos permite de estar em sua presença. Agradecemos a Deus pela oportunidade de estar aqui outra vez, na nossa sede, no nosso quartel-general, a qual há quase 1 ano e 5 meses que não vínhamos a Cubatão, e Deus nos preparou essa oportunidade de estar por alguns dias, recuperando as forças, recarregando as energias, para continuar na batalha do campo missionário. Agradeço ao nosso pastor, presidente, pastor Carlos, pela oportunidade, e a todos os obreiros. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 23. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 23. E vamos fazer menção do versículo de número 11. Glória a Deus. Quem encontrou, diga glória a Deus. Alguns ainda estão procurando. Aleluia. Mas vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 23, e apenas o versículo 11, que nos diz a poderosa palavra de Deus. E na noite seguinte, o Senhor estava ao seu lado, disse: tem ânimo, Paulo, pois como testificaste de mim em Jerusalém, assim é preciso que também testifiques em Roma. Como testificastes de mim em Jerusalém, assim é preciso que também testifiques em Roma. Aleluia. Meus irmãos, se eu for colocar um título, um tema a esta mensagem, eu diria: o caminho para a promessa. Diga comigo, por favor: o caminho para a promessa. Meus irmãos, nós sabemos muito bem o que aconteceu com Paulo antes dele utilizar este nome. Ele era um perseguidor, ele era um homem mau que não queria que a igreja de Cristo crescesse. De todas as formas ele tentou, e de todas as maneiras possíveis ele buscou para que a igreja de Cristo acabasse. Mas um dia, ele indo a Damasco, pelo caminho de Damasco, algo acontece, e todos nós bem sabemos que o Senhor se apresenta a ele e lhe faz uma pergunta: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele momento, ele cai do cavalo, aleluia. Ele cai do cavalo ao chão, perde a sua visão. Quem está ao seu redor olha e vê que ele não está conversando com ninguém aparentemente, mas ele estava escutando a voz do Senhor. E o Senhor lhe diz: vá à rua direita, na casa do meu servo Ananias. Aleluia. E ali ele entra, e Deus tem um encontro com Saulo naquele lugar. Ele é cheio do Espírito Santo. Deus faz algo extraordinário em sua vida, e a partir dali começa a sua história com Deus. Por um tempo ele se ausenta, mas depois de certo tempo ele volta à evidência e começa a pregar. Porque primeiro, antes de que o nosso nome, a nossa história chegue a uma evidência, chegue a ser reconhecido, primeiro tem que estar escondido por um tempo para ser preparado. Aleluia. Se você está passando por isso, fique em paz, porque você precisa ser preparado primeiro para chegar aonde Deus está planejando para a sua vida. Ele entra para a história da igreja e começa as suas viagens missionárias. Primeiro, na primeira viagem, ele começa como um auxiliar, auxiliando Barnabé. Na segunda, também. Mas quando chega na terceira, a história muda, porque ele começou a se destacar, porque Deus tinha algo especial para ele. Agora, diferente das outras, era Paulo na frente. Era Paulo, o nome em evidência. Um dia, depois de tantas viagens que ele já tinha feito, ele decide voltar a Jerusalém. Ele volta a Jerusalém, se apresenta à igreja.
e conta a sua história, conta o seu testemunho, como aconteceu a sua conversão, como Deus havia feito em sua vida. Mas os homens a qual antes ele servia, os homens a qual antes ele trabalhava junto, não gostaram muito de saber que ele estava ali. E começaram a planejar matá-lo. E em certo momento conseguem pegar a Paulo. Só que ele manifesta algo diante deles que causa temor a eles. E ele diz: além de cidadão judeu que sou, eu também sou cidadão romano. Então eu exijo que eu seja apresentado diante do governador. Aleluia. Nisso eles temem. E ele se preparando para ir a Roma, Deus se apresenta a ele pela madrugada. Em outras traduções diz: Paulo, não temas. Aleluia. Porque, irmãos, ele estava sendo preparado para algo que poderia ser o fim da sua vida. Mas o Senhor se apresenta e diz: não temas. O Senhor diz para você nessa tarde, diante de tantas coisas que estamos vivendo, diante de tantas coisas que está se passando nesse tempo, Deus está dizendo para a sua igreja: não temas. Aleluia. E Deus diz: assim como você pregou em Roma, assim como você pregou em Jerusalém, eu quero que você pregue em Roma. Aleluia. Deus está dando uma garantia a Paulo que ele chegaria e que ele pregaria em Roma. Independente do que acontecesse, ele ia chegar. Só que o que eu acho interessante é a trajetória, o trajeto, o caminho que ele leva até chegar em Roma. Eles entram no barco e começam a navegar. Deus se revela outra vez a ele e diz: vai vir algo aí, mas fique tranquilo que ninguém vai morrer. Oh, rabaia, chorabacandarai. Porque, irmão, quem tem comunhão com Deus, antes que algo aconteça, Deus lhe revela. Oh, Ramandarebe andou comum da Arábia. Deus estava falando com o seu povo sobre o que estamos vivendo. Às vezes nós não conseguimos entender o que Deus está falando, mas Deus estava falando. E Deus fala com Paulo. Paulo aconselha os homens daquela embarcação que não continuassem, porque algo iria acontecer. Mas eles continuaram a viagem. Se levanta uma tempestade. O barco é destroçado. Veja a dificuldade para que a promessa de Deus acontecesse na vida de Paulo. Tem gente que pensa que quando se recebe promessa vai acontecer da noite para o dia. Tem gente que pensa que quando recebemos uma promessa, a coisa vai ser num estralar de dedos, vai ser num piscar de olhos. Não vai ser assim não, irmão. Existe um caminho que precisamos trilhar. E às vezes, o caminho é alguém querer matar a gente. Às vezes, o caminho é alguém planejar coisas contra nós. Mas faz parte desse caminho. O importante é estar no caminho para a promessa. Aleluia. Porque existem pessoas que recebem a promessa, mas saem do caminho da promessa. Deus está dizendo: eu quero que você siga por este caminho. E Ele está buscando outro caminho. Mas para vivenciar a promessa de Deus, você tem que estar sendo guiado pelo Espírito Santo. A tempestade vem e destrói o barco. Tudo se acaba no barco. Mas o povo está vivo. Aí Deus prepara um refúgio para eles. Uma ilha chamada Malta. Eles chegam em Malta. Os bárbaros que ali estavam, que eram pessoas desconhecidas,
E aqui o texto vai mencionar dizendo que eles eram bárbaros, chamando de bárbaros. Olharam para eles e se compadeceram. Juntaram-se todos e resolveram acender uma fogueira. É interessante isto. Acenderam a fogueira. Mas no capítulo 28 diz que somente Paulo levava o graveto para manter o fogo aceso. Você trouxe o seu graveto hoje, nessa tarde? Alamandere candaraia. O fogo só continua pegando fogo se tiver graveto para continuar queimando. Porque sem lenha o fogo se apagará, mas enquanto tiver lenha, o fogo vai queimar. Aleluia, a Bíblia diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Aleluia, mas é papel do sacerdote manter o fogo aceso. A palavra de Deus, no livro do apóstolo, na epístola do apóstolo São Pedro, ele diz que nós somos reis e sacerdotes. Existem pessoas, e isso é com tristeza que dizemos, que ela fica esperando do outro para entregar o seu culto. Ela depende de um incentivo para manter o fogo aceso. Ela precisa que alguém chegue para ela e diga: meu irmão, adore ao Senhor, glorifique a Deus. Às vezes a gente até brinca, né? Se quiser eu lhe dou R$100 para você glorificar a Deus. Porque as pessoas esperam sem entender que é necessário que eu venha pronto com a lenha. Alabacandaraia. É interessante, irmãos, isso. Preste atenção. Abraão, Deus fala com Abraão e diz: Abraão, vá oferecer o sacrifício. E o sacrifício é o teu filho. O que Isaac diz? Pai, tem fogo, tem lenha, tem tudo, mas não tem o cordeiro. Porque, irmãos, o cordeiro do sacrifício, quem dá é Deus. Mas o fogo do altar, quem traz somos nós. A lenha somos nós. O problema é que nós não queremos mais se ocupar com isso. Queremos fazer a obra de Deus sem fazer esforço. Com medo do que vai acontecer, e eu vou detalhar aqui no texto para você entender. No momento que Paulo pega o graveto e joga na lenha, joga o graveto no meio do fogo, a Bíblia diz que uma víbora saiu do fogo. Capítulo 28 de Atos dos Apóstolos e o versículo 3. Diz que uma víbora fugindo do calor. Tem gente que não tem mais lenha, tem gente que não tem mais fogo, e o que está perto dele não é coisa boa. Aleluia. Porque a víbora fugiu quando estava tendo fogo. E nós sabemos muito bem o que significa na Bíblia Sagrada a víbora, a serpente. Quando não tem fogo, quem se aproxima é o diabo. Mas quando tem fogo, ele não aguenta o calor do Espírito. Quem está trabalhando na obra do Senhor, ele mantém o fogo aceso. Quem está conectado com o céu, ele mantém o fogo aceso. Quem está debaixo de uma promessa e caminha para essa promessa, ele mantém o fogo aceso. Aleluia, independente de qualquer circunstância, independente de pandemia, ele chega diante do Senhor e diz: eu vou manter o fogo aceso, eu não vou deixar apagar o pavio que fumega. Deus está dizendo para nós nesta tarde: eu quero que você mantenha o fogo aceso. Estava todo mundo sentado se aquecendo e ninguém queria trabalhar, só Paulo estava levando o graveto. Nem que você seja o único que leve a lenha, mas que você seja a diferença para manter o fogo aceso. Aleluia! Só que
Quando Paulo lança o graveto, a víbora pula na sua mão. Ele agarra. E a Bíblia diz que ele balança e ela cai no fogo e vai embora. Por quê, irmãos? Porque o trabalho do adversário é parar as obras das nossas mãos. Era o único que estava trabalhando. Era o único que estava querendo manter o fogo aceso. E ainda veio uma víbora para lhe morder a mão. Entenda que quando decidimos fazer algo na obra do Senhor, o inimigo vai se levantar. Esses dias atrás, nesses últimos meses, tivemos experiências com Deus, de lutar cara a cara com Satanás. Teve um dia, só para os irmãos terem ideia, a vizinha da igreja, lá, é uma macumbeira. Já teve alguns momentos que ela fez a obra e colocou na porta da igreja. Esses dias atrás, ela lançou um boneco de uma animação atrás da casa, onde estávamos morando. Minha avó estava comigo, ela passou alguns dias comigo, e ela viu. O boneco estava com um rasgo nessa altura. E aí eu falei, não, vamos pegar isso e vamos botar fogo. Porque isso aqui não é normal. Irmão, acredite se quiser. Nós lançamos no fogo, demorou queimar, irmão, demorou. Mas quando pegou fogo, nós víamos aquele demônio sair no meio do fogo. Estamos pelejando contra as hostes infernais da maldade. Esses dias atrás, nós estávamos em casa, nós temos o costume de sempre fazer o culto doméstico. Terminamos o nosso culto doméstico e minha avó começou a se sentir muito mal. Uma dor muito grande no estômago. E ela não conseguia se aliviar de maneira alguma. De maneira nenhuma. E ela começou a gemer de dor. Nós oramos. Só que ela continuou sentindo aquela dor, aquele incômodo. No outro quarto eu escutava ela gemer de dor. Ligamos, ela ligou para o meu pai, orou, ligou para o meu tio, orou também. Só que, irmãos, não é a questão de quem vai orar e não acontece. É porque Deus tem algo para fazer. Uma experiência que Ele quer dar. E depois que meu tio orou, que ela conversou com meu tio, ela foi para o quarto, deitada, ainda com dor, muita dor. E eu deitei na minha cama. Daqui a pouco, irmão, acredite se quiser, isso é coisa de campo missionário, mundo espiritual. Eu vi a olho nu um ser como um bode andando de pé na cozinha da casa. Eu falei, peraí, isso é coisa da minha cabeça, isso é brincadeira. Isso é coisa da minha cabeça. Começamos a nos arrepiar, porque quando o inimigo vem, a gente sente, a nossa carne sente. Aí eu falei, não, isso eu tenho que orar. Levantei, irmão. Só comecei a orar, no início da oração. Minha avó que não conseguia de maneira alguma se aliviar daquilo. Quando eu comecei a orar, ela se levantou do quarto onde estava, correu para o banheiro e vomitou. Irmãos, experiência do campo missionário. Porque quando decidimos fazer algo, o inimigo ele se levanta contra nós. E é de todas as formas possíveis. Aleluia! Mas nós estamos debaixo de uma promessa. Você está debaixo de uma promessa. Você está no caminho da promessa. E por esse caminho existe alguém que está contigo. E você não está só. Oh, rabandaraba, chorabacandará. Quantos podem glorificar ao nome do Senhor? Quantos podem adorar a esse Deus? Porque estamos debaixo de uma promessa. Aleluia! E a promessa dele ao seu tempo se cumprirá.
E o que é interessante, não é Paulo se livrar da víbora, é o que os homens daquele lugar vão dizer de Paulo. Porque, irmão, o povo sempre vai ser movido com aquilo que ele vê. Primeiro, eles dizem, com certeza, depois de se livrar da tempestade, depois de se livrar do naufrágio, e agora com essa víbora lhe mordendo, com certeza esse homem é assassino. Com certeza esse homem é alguém terrível. Dizendo algo de alguém que estava debaixo de uma promessa. Irmão, se disseram isso de Paulo, quem dirá de nós? Oh, Rabandaraia. E o texto diz que esperavam que inchasse ou que caísse repentinamente morto. Porque, irmão, quando nós estamos debaixo de uma promessa, sempre vai se levantar o adversário, como já dissemos. E as pessoas que estão vendo com os olhos do lado de fora da nossa história, que não acompanham a nossa história, vão dizer, esse aí vai morrer. Esse aí vai se inchar. Não vai chegar a lugar nenhum. E ficam esperando que isso aconteça. Só que o mesmo texto vai dizer que esperando que algo acontecesse e nenhuma coisa aconteceu, tiveram ele como um Deus. O povo é movido com o que vê. Mas Paulo, mas você, mas a igreja do Senhor, ela é movida por uma promessa. Oh, aleluia! Paulo não poderia morrer porque Deus havia dito que ele precisava chegar em Roma. Aonde você precisa chegar? Aonde Deus lhe falou que você deveria chegar? Então por que você está se preocupando tanto com as coisas que estão acontecendo? Mas já se levantou isso, mas já aconteceu aquilo. Mas você não sabe da minha história? Sim, mas há um Deus que sabe. Mas você não conhece os meus dias, mas há um Deus que conhece os teus dias. E diz a palavra do Senhor que Ele tem um livro que está gravado os teus dias. Ramando que me andorobo chorambacandaraia. Quantos podem glorificar ao Senhor nessa tarde? Aleluia, aleluia, aleluia. Irmão, as pessoas esperam muito de nós. Porque vê Deus dizer grandes coisas, Deus fazer grandes promessas, e ficam esperando, pensando que nós somos alguma coisa. Mas se não é a glória dele, nós não somos nada. E mesmo com a glória dele na nossa vida, a gente continua sendo nada. Mesmo com a presença dele em nossa vida, continuamos sendo pó, falho, pecador. Aleluia! Mas é ele que por sua misericórdia e graça nos levanta todos os dias. É ele por seu infinito amor e misericórdia que todos os dias nos levantamos e agradecemos a ele. Deus poderia usar Pedro para pregar aos gentios. Deus poderia usar João para pregar aos gentios. Deus poderia usar os outros apóstolos, mas Deus escolheu a Paulo. Aleluia! Um homem que perseguia, um homem que maltratava a igreja, um homem que queria destruir a igreja, agora está lutando a favor da igreja. Aleluia! Não te surpreenda se alguém que te persegue hoje se torne o teu aliado amanhã. Alabaia, chorabacandaraia. Porque há um Deus no céu que ele transforma a história. Há um Deus no céu que muda as circunstâncias. Alabacandaraia, andobria, narra, súbria. Oh, aleluia. Irmão,
Existem pessoas que querem ver o nosso mal. O salmista vai dizer: Senhor, há alguns homens que estão esperando o meu manquejar. Não é nem cair, só de manquejar. Só o tropeço, não precisa cair, mas só de tropeçar, já querem o nosso mal. Mas a promessa que há sobre a nossa vida, oh, Riandarabaia, Súbria, oh, glória, muitos passaram pelo que nós estamos passando e até muito mais. Mas eles não deixaram de lado a promessa de Deus. Eles não abriram mão daquilo que Deus lhe havia entregado. E nós aqui que estamos vivendo esses dias, qualquer coisinha já queremos desistir. Pastor, Deus lhe abençoe, eu não quero mais saber disso. Pastor, muito obrigado, Deus abençoe, mas não é para mim mais, não dá para mim mais. Irmão, a Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura. E Ele sabe que nós somos pó. Você acha que Deus colocaria algo para você suportar que você não aguentaria? Preste atenção no que Paulo passou. Deus sabia que ele suportaria até chegar aonde ele queria. Até quando você vai ficar fugindo do propósito de Deus? Até quando você vai continuar escolhendo o caminho que você quer? Se eu fizer assim, vai acontecer. Não vai acontecer, porque Deus não está nesse negócio. Mas se você quiser viver a vontade de Deus, por mais que tenha a víbora, por mais que tenha pessoas contra nós, por mais que tenha naufrágio, por mais que tenha dificuldade, por mais que tenha luta, por mais que tenha adversidade, aleluia, aquele que está conosco, ele não falha, aquele que está conosco não nos abandona, aquele que está conosco não nos deixará. Nós precisamos ter a determinação e a confiança em Deus. É muito fácil, irmãos, diante do altar, falar coisas bonitas, mas nos bastidores é mais difícil. Mas é nos bastidores que Deus se revela. É quando estamos passando por adversidade que Deus mostra o seu poder. É quando estamos enfrentando lutas que Deus diz: eu estou contigo, não vou te deixar. Irmão, independente do que te sobrevier, a tua vida está nas mãos de Deus. Ruth, por tantas coisas passou, mas ela disse: eu não vou abandonar, eu não vou deixar. Aleluia, mas lá você vai ser estranha, lá o povo não vai te receber, eu não me importa, eu vou estar contigo. Aleluia, sabe por quê? Porque Deus tinha um propósito. O nosso problema hoje é que desistimos fácil. Nossa maior dificuldade é que não queremos mais nada. Não queremos insistir. Não queremos seguir em frente. Mas Deus está dizendo para nós: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele chega a Roma. A Bíblia diz que ele fica preso dentro de casa, mas a palavra de Deus não estava presa. E lá ele implantou a igreja de Roma. E nisso vemos a promessa de Deus se cumprir sobre a vida dele. Eu encerro as minhas palavras aqui, dizendo a você: a tua vida não foi criada por acaso. Você não vive e você não foi salvo
por um Deus que criou todas as coisas e abandonou aquilo que Ele criou. Não. Todos os dias Ele está observando o seu povo. Todos os dias Ele está presente no meio do seu povo. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmão, se a gente está aqui é porque os séculos não se consumaram. Então nós estamos aqui e Jesus está conosco, porque Ele nos prometeu estar conosco. Peço a sua oração. Nós viemos, como dissemos, 1 ano e 4 meses sem vir ao Brasil. E viemos para tirar uns dias. Passamos esses últimos meses muito adoecido. Pegamos uma bactéria no estômago. Emagrecemos 13 quilos diante dessa necessidade, diante dessa doença. Mas o Senhor nos deu graça. Estamos de pé. Deus, por sua misericórdia, apesar de nós também ter pegado Covid, mas por sua misericórdia não foi tão forte. Não foi tão forte, Deus nos ajudou. Foram 3 dias apenas que ficamos com os sintomas, mas nós estamos de pé. Porque quando temos a bênção de Deus sobre a nossa vida, pode vir o que for, aleluia, nós continuamos de pé. Que Deus abençoe a todos, em nome de... Com a permissão do nosso pastor, se coloque de pé para nós orarmos. Nessa tarde, saia daqui com essa confiança, que você está debaixo de uma promessa. Mas há quanto tempo eu estou esperando? Sim, não importa o tempo de espera, o importante é que a promessa vai se cumprir. O importante é que Ele está conosco. Feche os seus olhos, ore ao Senhor. Pai eterno, conforme Tu nos permitiste, Senhor, ministramos a Tua palavra. Por Tua infinita bondade e misericórdia, aqui está a Tua igreja, reunida, Senhor, que escutou a Tua palavra. Tenho certeza que todos eles aqui têm uma promessa sobre a sua vida. Mas muitas das vezes, Senhor, se levantam tempestades, se levantam pessoas, ó Pai, querendo destruir o projeto, querendo destruir a promessa, querendo impedir que nós cheguemos, ó Deus, aonde Tu tem preparado para nós. Mas, Senhor, a Tua palavra é fiel e verdadeira. A Tua palavra, ela é fiel, Senhor, a se cumprir em nossas vidas. E a Tua palavra nos diz que se o Senhor não estiver ao nosso lado, ora diga Israel, aleluia. A Tua palavra diz que o Senhor vai estar conosco todos os dias. A Tua palavra diz que a Tua misericórdia que se renova sobre a nossa vida todos os dias pela manhã. E por isso estamos de pé. São as Tuas misericórdias, Senhor, a causa de nós não sermos consumidos. Por isso estamos de pé. Por isso, Senhor, passo a passo estamos seguindo para chegar ao propósito que Tu tem nos preparado. Aleluia, não nos deixe desistir, não nos deixe parar. Deus, nos ajuda, nos fortaleça por Tua infinita misericórdia e graça. Porque muitas das vezes queremos desistir, por muitas das vezes por conta das lutas queremos voltar atrás, mas que a Tua mão nos levante todos os dias para seguirmos e para chegarmos ao lugar desejado. Ó Deus, renova a força daquele que está fraco nesta tarde, levanta aquele que está caído. Alabaia, chorabacandaraia. Baixa sobre nós, Senhor, nesta tarde a Tua unção, a unção que cura, a unção que renova, a unção que transforma, a unção que levanta, a unção que capacita, a unção que nos faz crescer diante da Tua presença. Oh, rabalaba, chorabacandaraia. Ó Deus, que a Tua mão esteja sobre a nossa vida, que o Teu poder se aperfeiçoe em nossa fraqueza e que a Tua graça nos acompanhe todos os dias, porque sem a Tua mão não somos nada, sem a Tua presença não somos nada. Por mais que pensemos ser alguma coisa, mas não somos nada, porque é a Tua graça que nos sustenta, é a Tua mão
que nos levanta, é o teu poder que nos fortalece. Ajuda o teu povo, Senhor. Fortalece a tua igreja, Senhor. Vivifica a tua igreja, Senhor. Levanta o teu povo, ó Pai, com força. Ó Deus,